Olá, eu sou Gabriela Zubelli, arquiteta, especialista em acessibilidade. Hoje teremos uma live para falar sobre a arena de handball, sobre os desafios, sobre as conquistas desse trabalho desafiador que foi trabalhar para acessibilidade nos Jogos Olímpicos. E essa sequência de lives está sendo feita por mim e pelo Augusto, que eram dois especialistas de acessibilidade na época dos Jogos, cada um trabalhando em uma área específica, na mesma área, mas em empresas diferentes. Então, vou esperar aqui o Augusto entrar para a gente poder começar. Olá, Olá, tudo bom? tudo Boa bem? noite, boa noite. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live sobre É, acessibilidade nos Jogos Rio 2016. Pessoal mais, conhecido aí entrando, Letícia, Carlos. Mais mais fale. uma oportunidade aí de reviver, né, os momentos e ao mesmo tempo transmitir as informações, que é Isso, o para a gente não objetivo deixar que maior, essa né? história se perca, né, Augusto? Que eu acho que o que a gente viveu ali foi tão bacana que realmente é muito interessante a gente compartilhar e registrar isso. Hoje a gente vai falar sobre a arena Uhum, de handball, que era também de goalball. E uhum. explica um pouquinho o que que é esse esporte, Augusto, que aí a gente depois pega as fotos aqui e vai mostrando os exemplos. O goalball, né? Isso. Handball o pessoal está mais familiarizado. Goalball é um esporte especificamente para o cego, para o deficiente, a pessoa com deficiência visual, né? E não necessariamente ela vai ter uma cegueira total, mas é obrigatório a utilização de vendas. E aí vamos imaginar aqui uma quadra, né, poliesportiva e um gol muito grande de um lado e um outro gol muito grande do outro. Né? Você não me aperta com relação às regras, não, que eu não vou Não, saber mas eu também não responder. sei, mas, Mas mas pelo menos dá pra gente basicamente dar uma são situada no que é o esporte, né? isso. Aí são três jogadores de cada lado e eles vão cobrir o gol e ao mesmo tempo jogar a bola de forma que possa fazer o gol no outro no, no sentido oposto, né? Lembrando que é uma Uhum. bola bem maior e com guiso. Então, aí a pessoa tem algumas regras específicas para que possa, né, não jogar a bola por cima, que ultrapasse uma quantidade, um limite, né, uma quantidade da quadra, de distância da quadra. Então, basicamente é isso. E é um esporte estratégico, né? E ao mesmo tempo muito as pessoas têm que ficar muito os torcedores, né, em silêncio para que não possa atrapalhar o jogo em si. Então, basicamente é isso. E o bacana, assim, que eu queria trazer também é que a gente acompanhou todo o processo do projeto e também do acompanhamento de obras, né? Então, a gente ia verificando, né, o Augusto, engenheiro da Rio 2016, e eu como arquiteto, os dois especialistas em acessibilidade na empresa olímpica municipal. E a gente acompanhou desde o projeto até a execução da obra, né? E era interessante porque a gente ia vendo todas as etapas, né? Para que garantisse que no final tudo que a gente tinha implementado no projeto na obra realmente fosse tivesse acontecendo, né? Então eu trouxe algumas fotos aqui, né, do canteiro de obras, da arena mais E bruta, aí é né? Que importante é. falar que a sua responsabilidade impactava diretamente na minha operação, né? Uhum, Então, eu, como coordenador de acessibilidade ali, estava mais focado na operação. Ou seja, ele iria utilizar a sua estrutura, né, a estrutura das arenas, de forma que a gente pudesse montar todas aquelas instalações esportivas provenientes dos jogos em si. Então, as divisões, as tendas, né? Então, tudo isso aí era colocado depois. uhum.
E uma coisa que é interessante dessa arena é que ela tinha a questão das arquibancadas, que eu acho legal da gente falar, né? Que vou pegar aqui um desenho sobre o campo de visão, que era uma preocupação que a gente tinha. Existia a gente tinha um guia de acessibilidade que é dos jogos do IPC, né, mas foi montado um caderno de diretrizes técnicas de acessibilidade Rio 2016 que juntava nas informações internacionais com as nacionais para poder servir como guia e orientação. E esse desenho que está aí, ele é um dos desenhos que estão nesse caderno, que ele fala sobre o campo de visão. Então, não só sobre você destinar os assentos especiais, né, nesse caso aí está mostrando os assentos para pessoas em cadeira de roda, mas você se preocupar com o campo de visão de quem está ali. Isso, E por então a mais que pessoa a tem que gente ver falasse, né, por mais que a Fala, gente desculpa, Augusto. falasse, orientasse, né, a gente não conseguiu fazer com que tivéssemos 100% de garantia dessa linha livre de visão, porque conflitava diretamente com alguns requerimentos do Corpo de Bombeiros. Então, para que vocês tenham uma noção, o Corpo de Bombeiros exigia um alambrado, né, um parapeito, né, até mesmo depois um corrimão, Guarda-corpo. um Uhum, guarda-corpo com 1,15 m, né, se não me falha a memória, 1,15 m. Sendo que um metro e uhum. quinze ele vai pegar necessariamente o nosso campo de visão, né? Então, na arena especificamente do handball, a gente conseguiu, né, vocês inclusive, né, tiveram essa aí, excelente ideia aí de que não fechar completamente toda aquela parte superior. Para quem tem boa visão aí, ó, nessa foto tem ali um cabo de aço, né, que está fazendo compondo a parte final ali do guarda-corpo. Isso Então, que o Augusto está falando é interessante porque muitas vezes a legislação está a favor da gente, mas muitas vezes está contra. E muitas vezes uma exatamente. legislação não bate com a outra. Então a legislação do Corpo de Bombeiros obriga que exista um anteparo, né, para poder proteger as pessoas em caso de alguma questão que aconteça ali, mas ela não conversa com as Com normativas de acessibilidade. acessibilidade. Quando você está falando de campo de visão, essa visão de 1,5 m, 1,10 m, ela pega justamente onde está o campo de visão, né, de uma pessoa em cadeira De de quem rodas está ou uma pessoa sentado. sentada. Então, a gente, nesse caso, era uma arena temporária, então o vidro poderia ser uma opção, mas a Uhum. gente escolheu trabalhar com esse cabo de aço, né? Tem as barras verdes, que não são cabo de aço, mas em cima o cabo de aço para ele procurar ser um pouquinho mais, atrapalhar um pouco Discreto. menos esse campo. Porque eu não sei se assim, se quem já assistiu algum jogo, né, sentado num lugar desses, mesmo que seja vidro, ele te dá uma sensação estranha. Você tende a querer olhar por fora do vidro, né? Porque o Tem vidro uma te dá um refração, certo. inclusive, né? Então, isso foi interessante porque, assim, nessa arena, quem estava desenvolvendo o projeto teve tanto engajamento, se preocupou tanto que a gente conseguiu melhorias nesse sentido de, olha, esse desenho aqui, ele mostra algo que é bem interessante, né? Então, a pessoa em cadeira de rodas na fileira de cima e na fileira de baixo uma pessoa em pé. E esse Isso, o campo de visão ele torcedor. está considerando, né, que o cadeirante ele vai conseguir enxergar através dessa área, mesmo que tenha uma pessoa na frente É. em pé, né? E nessa Uhum. arena a gente conseguiu fazer isso. Então aqui tem a foto das arquibancadas e a gente conseguiu porque as medidas mínimas por legislação, elas não colocam isso como necessário. Então a gente conseguiu nessa aqui que existisse essa extensão do degrau para conseguir fazer com que tivesse um campo de visão melhor, né? Uhum. E uma outra E, questão aqui, fale, Augusto, enquanto eu busco a foto aqui. é, e quando se tem a opção, por exemplo, do vidro, né, no Maracanã, uma outra arena, eles colocaram bem na junção superior do vidro, como se fosse um filetezinho protetor do vidro, e que acabava interferindo radicalmente na nossa
a nossa visão. Dessa finurinha aqui, praticamente quase que transparente, mas é inevitável. Você tem que ficar, né, saindo exatamente dessa, Uhum. dessa área. E aqui interessante também, né, uma visão mais aérea, né, do que foi esse projeto. Então, no caso dessa arena, os lugares especiais eles estavam situados no meio da arquibancada. Quanto mais Uhum. locais a gente conseguisse distribuir, dependendo do formato da arena, da distribuição, a gente trabalhava sempre com mais do que uma opção para poder, né, dar oportunidade de escolha para as pessoas que estavam ali. Mas tinha algumas arenas que isso não era possível, então a escolha foi realmente reservar esse anel inteiro, né? No caso dessa arena aí tinha um anel inteiro voltado para os assentos especiais, porque aí eles conseguiriam Uhum. estar em todos os setores, que isso é uma outra preocupação, né? Como tinha uma divisão de setores, para que também esses assentos Isso. eles ficassem em todos os locais. Então dá para ver os locais reservados para a pessoa em cadeira de roda, o acompanhante imediatamente ao lado, que o Uhum. acompanhante, né, por normativa é necessário um acompanhante ao lado, mas a gente trabalhou sempre que possível mais do que um acompanhante, considerando que uma família pudesse ir junto e não tivesse que separar essas pessoas. Então, onde Não, foi possível, a gente colocou mais assentos de acompanhantes, né? Aí também uhum. tinha os assentos de obeso e a foto ficou bem. Eu fiquei bem no meio da foto. Põe o dedinho aí e tenta sair, Não, não sai, né? não dá para É, sair. é. Mas Mas imagine aí um assento é, de obeso. esse daí era o assento de obeso e o assento para pessoa com deficiência Professor. visual com o espaço para o cão-guia, que seria essa marcaçãozinha aí no chão. Uhum. E uma Um coisa outro detalhe, interessante. Fala, Augusto, desculpa. um outro detalhe interessante é que cada arena, dependendo do esporte, a gente tinha uma quantidade diferenciadas e de requerimento para pessoas em cadeira de rodas. Esse esporte é um goalball. O goalball, ele atrai menos pessoas em cadeira de rodas do que cegos, né? Pessoas com deficiência visual. Então, a recomendação do IPC para esse esporte seria 0,75% da capacidade, entendeu? Aí Tinha a todo um gente estudo, ia. né, de quantitativo de arquibancada e de assentos para a gente conseguir fazer essa distribuição, né? Porque Isso, na época existia também divergência, né, nos decretos, nas legislações, nas normativas, e ainda isso. tinha a questão das demandas que vinham, né, pelo Comitê Paralímpico, né, Então, é, Internacional, pelo e, IPC. e isso realmente gerava uma demanda, assim, eu lembro que eu tinha uma pasta só para calcular assentos, assim, cada mudança era um Não, eu baita no lembro, trabalho de Gabriel, cálculo e a gente que eu, ficava vai e é, volta, e o que que a gente que faz? eu participava de reuniões de assentos. Era torturante, porque a cada momento a gente tinha modificações e tinha que analisar e calcular e passar para ticketing, que é venda de ingressos, né? E praticamente o que uns 4 meses antes dos jogos, um, um deputado federal queria colocar 5% de assentos para pessoas com deficiência, sem saber o impacto que isso Isso gerava, né? iria gerar, e não tem essa demanda toda, não há necessidade, né? Então, só para contextualizar aqui, a nossa lei, ela diz 2% para todas as deficiências. O IPC fala 1% para pessoas em cadeira de rodas. Então, teoricamente, a gente tinha variando de 0,75 a 1,2 pessoas em cadeira de rodas, e o complementar era para as demais deficiências, que poderia ser redistribuído, né, na arquibancada. E aí a Né? gente gerou um tipo de análise, umas planilhas gigantescas para conseguir verificar se cada arena estava sendo feita. Quem já fez cálculo aí para destinar percentual de assentos especiais sabe que tem uma maluquice também de você arredondar para cima, arredondar para baixo, que aí você não pode trabalhar com as variáveis, né? Você tem que sempre Isso. atender o número inteiro. E quando esse número é grande, você começa a redesenhar, você tem que fazer um vai e volta. Então você tem que recalcular, depois que se implementa, você tem que recalcular de novo para ver se seu percentual está atendendo ou não. E uma coisa interessante também, que eu
que eu acho bacana de ressaltar é que o desenho, ele nunca condiz com a realidade. Então, assim, isso é uma reflexão que eu trago para os arquitetos de uma forma geral, que é o porquê que a gente fica trabalhando com as medidas mínimas e não trabalha com mais folga. Então, por exemplo, quando você vai desenhar uma arquibancada, você vai botar lá um assento com uma medida padrão, só que a realidade dele de instalação não é aquela medida que você está desenhando. É como esse desenho, essa foto que está aí, né? É uma barra atrás para sustentar mais a espessura do encosto, mais a espessura do assento. E isso, depois de executado os degraus da arquibancada, você não pode voltar atrás, né? Então, assim, é uma teoricamente você já reflexão. tinha que saber qual era o assento, qual que eram as distâncias, para poder já estar incorporando isso no projeto. E aí, o que isso gera? Isso gera a Letícia aí servindo como modelo. A gente estava fazendo as vistorias e aí dá para ver, ó, ela sentou na foto para a gente tirar foto. Olha como que uma pessoa fica sentada no final, e a perna dela vai no final da arquibancada. E como é que outra pessoa passa por aí, né? Então, isso daí já estava extrapolando No as medidas limite. mínimas. Não, já tinha extrapolado, já não estava mais dentro do que seria o projeto, né? O ideal. E aí, nos assentos para pessoa com mobilidade reduzida, a gente conseguiu que essa laje ela fosse aumentada, para que pudesse dar maior conforto, não só pelo que tinha na legislação, né, que obriga um espaço, mas a gente conseguiu que eles aumentassem também, e também aumentassem o conforto da descida das escadas, porque também por legislação essas escadas são mínimas e são horrorosas. Então isso é interessante de colocar. Eu trouxe aqui, separei aqui Um outro algumas detalhe fotos. interessante, Gabriela, que era uma referência que a gente tinha lá, em termos de cálculo, para cada assento a mais de um cadeirante, seria necessário retirar ou queimaria ali 7 assentos Regulares. regulares. Né? Então, esse peso aí, ele é muito levado em consideração por ticket, né? Que afeta diretamente a quantidade de público, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar acertar o máximo possível da demanda existente, né? E quando não se vendia a quantidade estabelecida para pessoas em cadeira de rodas, no início a gente tinha aquela possibilidade de complementar com cadeiras, né? Mas aí isso foi vedado em função do corpo de bombeiros, segurança e Não tudo deixar as mais. cadeiras soltas, né? Para em caso de Exatamente. fuga ou de multidão, né? Isso. Aí aqui também tem uma foto das escadas, né? O interessante é que o corrimão ele tinha essa pintura que auxilia também a dar contraste, né? Aqui ainda não estava instalado, mas tinha faixa de contraste visual, faixa antiderrapante. E também a gente fazia uma vistoria para ver se estava tudo certinho. E corrimão, assim, é uma loucura de você ver se a medida está certa, porque dependendo de quem executa, nunca está correto. Então, o corrimão sempre traz erro, apesar dele ter as medidas, né, de 70 e 92, ter as duas alturas. Muitas vezes essas barras fogem do... Quem executa não sabe executar direito, né, e de acordo com as medidas, e acaba fazendo essa confusão. E uma outra questão aqui é a obrigatoriedade da extensão desse corrimão por 30 centímetros, né, depois do último degrau. Então, como vocês podem ver aí, é uma foto de tá errado, né? Deveria estar indo até o último degrau e ter essa extensão para poder a pessoa com mobilidade reduzida se apoiar nele antes de começar a utilizá-lo, né? E não já no meio do degrau. Aqui, ó, tem outra foto, né, dessa fixação das cadeiras que eu falei antes. Olha o espaço que ele tomou num degrau, né? E aqui também eu trouxe uma foto de um dos sanitários acessíveis, que ainda estava em montagem, mas aquela coisa da importância de você acompanhar a obra, né? Não existia esse tento no chão, esse desnívelzinho aí instalado, né, no granito. Augusto, não sei se é aí, mas tá vazando um som aí, tá? A Thalita digitando.
É, isso mesmo. O 15 dias de tá menos forte aí, por Não favor. tem como, é o barulho mesmo, né? E, Hum, e aí o projeto era o banheiro todo em nível, sem nenhum anteparo, né? Sem nenhuma coisa para conter a água, era um banheiro único, acessível. E aí o engenheiro foi lá e falou, não, mas precisa, eu fiz aqui de acordo com a norma, eu fiz ele chanfrado e tá certinho, igual a norma. E aí, assim, hum. não teve o que falasse para poder convencer esse engenheiro de que aquilo estava errado. E aí eu falei, eu vou usar a última carta, que é levar as cadeiras para o engenheiro testar. Porque quando você não consegue falar muito, né? Quando você não consegue ter um poder de convencimento ali que realmente dá certo, eu sempre vou para a questão do testar. Então, tudo bem, se você acha que isso funciona, eu vou trazer uma cadeira aqui, você vai sentar e vai testar. E aí foi o que realmente Convenceu. convenceu e eles retiraram esse elemento dali. Eu tento. O tento, né? Porque é isso, né? De diferença de projeto para obra é isso. Às vezes, qualquer detalhezinho, qualquer 1 centímetro ali, mesmo que bem intencionado, pode estragar todo um projeto que antes estava sendo olhado, Uhum. né? E tendo essa preocupação com minimamente com todos os itens de acessibilidade. Aqui tem um Nesse balcão caso também. específico, Gabriela, foi colocado aquela borracha ou não? Não, esse ficou Nesse sem aí, nada. Esse ficou depois a sem. gente retirou. Ele É. estava com a queda correta, com o Sim, caimento sim. E correto de esse era um água. banheiro individual, então esse não era o coletivo, né? Hum, Então tinha um caimento entendi. único para poder jogar pro ralo e poder Uhum. permitir isso. A gente Aqui, teve um caso muito semelhante na Vila dos Atletas, né? E a gente colocou lá aquela borracha, né? Que serviu até de uhum. inspiração aí para a gente resolver alguns problemas. Eu estou tentando lembrar que o nome dela ela foi Eu não lembro importado, também. No mas outro dia até te era, pedi, né, essa referência porque era um é, produto bem interessante, que era uma é. borracha flexível, né? Então é como se fosse um silicone flexível que, né? Ele podia passar uma cadeira ou alguém pisar em cima, e aí ele fazia toda essa compressão e depois voltava ao tamanho original. Então, Uhum. isso aí resolveu muito nosso problema lá. E os banheiros também, né? Tinha essa preocupação em todos os banheiros isolados e todos os vestiários voltados para pessoa em cadeira de rodas e com deficiência, eles tinham esse botão que é um botão de emergência para ser acionado em caso de queda. E, Ou e nesse emergência, caso, né? os sistemas. Ou emergência, né? E eles eram ficavam instalados, interligados com todo o sistema, né, da arena para que não tivesse a sirene ali do lado de fora para não gerar pânico, né? Porque num lugar de É. multidão, se alguém precisa de ajuda ali e aperta esse botão, a maioria dos fornecedores fazem esse botão realmente com uma sirene. E aí pessoas que Uhum. estão andando por ali não têm esse É. reconhecimento de saber se está acontecendo algum incêndio, alguma coisa, ou se realmente é um E, botão ali e- de e ajuda, teve né? um caso curioso, porque essa arena aí ela era muito diferenciada, mas em algumas outras arenas não tinha essa possibilidade de fazer uma ligação num local específico, né? E fazia ruído mesmo. E aí um dia eu fui no Maracanã, estava numa visita técnica, e aí eu peguei e apertei o botão, mas era um barulho ensurdecedor. Aí eu falei, nossa, mas isso aqui está muito alto, mas tudo bem. Aí eu voltei, se não me engano, um evento teste lá. E que estava disparado um desses. Um evento teste não, foi na Copa das Confederações. E que estava disparado um desses. E você consegue imaginar que a 10 metros, em função da torcida, não se ouvia mais nada? Então, mesmo sendo muito alto, a gente tem que tentar entender qual é o ruído externo ali para poder achar se está ou não silencioso. Em Verdade. contrapartida, aconteceu com nós lá na Arena Maria Lenk que ia ter saltos ornamentais. E aí a gente testou também. Aí você imagina uma pessoa pronta para o salto e dá uma campainha daquela, né?
Aí Então a queima gente achando que era o é, sinal para ela é, saltar, se é, tivesse. Não sei é, se tem, mas enfim. não tem não, mas Mas a ela pessoa vai entrar em concentrada pânico, ali. né? É, vai sair. E É. aí a gente isolou ali de forma que pudesse interferir o mínimo possível. Então, tudo depende, né, do local. Nesse Da caso aí da forma. Arena do Futuro, né, o esporte era goalball e handball. Então, o goalball iria atrapalhar, né, enquanto que o handball possivelmente não ia ter tanta interferência porque a torcida ela se manifesta muito no jogo. É, mas aí tem duas questões que eu acho que batem no mesmo ponto, né? Uma com muito barulho, não se ouvir e não conseguir se auxiliar a pessoa que está ali precisando de ajuda. E Uhum, locais que precisam de mais silêncio, gerar um pânico ou atrapalhar o próprio esporte. Então, acho que uhum, assim, ambos os casos levam para o mesmo lugar, que é se você conseguir interligar isso num sistema de segurança que tem uma cabine de gerenciamento, e se a pessoa precisar, ela, né, tem um treinamento para poder ir ali e auxiliar a pessoa sem com que uhum. gere pânico no resto, eu acho que funciona melhor do que É fundamental. o botão solto por si só. Né? E outra, né? Tem que, nesse caso aí, seria mais fácil o treinamento, que você faria o treinamento direto para a pessoa que está gerenciando. Enquanto que, quando está largada ali, a gente tem que fazer um treinamento para a equipe de manutenção, não, de limpeza, que é provavelmente as pessoas mais próximas ali, e para Uhum. que elas saibam para quem reportar. Não adianta a gente achar que vai treinar essa pessoa se de E que ela repente vai conseguir o caso auxiliar, né? Uhum. é. Então tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Pensando também, né, tanto na privacidade da pessoa que está ali, de repente, né, vai ficar exposta e vai ter alguma questão, né, para poder não gerar um constrangimento para a pessoa, como ter um atendimento correto, né, para poder auxiliar. Você está Ó, rindo o aí Carlos, do no comentário do Carlos, Carlos. no Carlos. O Carlos é um surdo, tá? E aí ele apertou, mesmo sabendo que era alto, ele não conseguiu escutar nada. Mas Mas, Carlos, depende você, muito do você, timbre. você conseguiria perceber que esse botão está acionado dependendo da frequência que ele vibrasse? Depois coloca aí para a gente saber, porque o Carlos é É, deficiente auditivo, é o arquiteto, botão. trabalhou com a gente nos jogos, né? O ideal seria ter alguma coisa que avisasse no botão aí, E ele né? Ou colocou um ele ficar. comentário aqui que ele apertou o botão de emergência para testar no Maracanãzinho, que o som era alto, tão alto que ele não Mas ouviu. ele Que não ouviu mico. nada. Eu Eu, uma trouxe. certa vez, eu apertei isso num banco, fazendo treinamento com a equipe. O gerente desceu branquinho, ele achando que tivesse acontecendo alguma coisa. Para você ver, o gerente é importantíssimo saber, né, dessas questões também. A Letícia está aqui fazendo um comentário também. Uma vez estava no trem com o Carlos indo para Deodoro e o barulho dentro do trem era tão grande que até ele ouviu. Então, Letícia já está respondendo a minha pergunta aí, dependendo do Depende nível, do né? timbre. Um grave ele consegue Uhum, identificar mais. entendi. Agudo, não. Aqui eu trouxe uma foto também dos balcões de atendimento que iam servir para fornecer comida, né? Tinham duas alturas para favorecer, né, Uhum, pessoas também em cadeira de rodas, de baixa estatura. E uhum. tem uma foto aqui também dos banheiros de mobilidade reduzida, que acabou que a minha imagem está um pouco em cima, mas eu acho que é muito bacana de falar porque a gente começou a trabalhar coisas, a gente não queria ficar só no mínimo, né? Nas Uhum. normativas, e a gente sempre pensava o que poderia ir além, como que poderia trazer melhorias. E no caso, esses sanitários, eles não são para pessoa em cadeira de rodas, então eles não precisam da área de manobra, da área de giro. Eles são sanitários que são cabines como se fossem as regulares, dentro do coletivo, só que elas são um pouco mais profundas e tem barras de apoio dentro. Então, isso auxilia pessoas com Mobilidade mobilidade reduzida. reduzida, que não precisa da área de transferência porque não está usando uma cadeira de rodas,
mas precisa da barra para auxiliar ali, né, o uso dentro do sanitário. Pessoas Isso, para obesas também levantar, ajuda isso. bastante, tanto para sentar quanto Grávidas, para levantar, uma pessoa, né, amputada, grávidas. E como... aí, então ele abria a porta para fora, ao invés dos coletivos que abriam muitas vezes a porta para dentro. Tinha as barras de apoio. Uhum. Alguns tinham era quase que um sanitário acessível, porque ele tinha os itens, né, de um sanitário acessível, mas não tinha área de, de transferência. Mas o que é importante falar é como é importância, como tem importância você pensar em todo o processo e você ir do início ao final. Porque eu lembro que Uhum. nessa arena aí, quando veio o pessoal de sinalização para poder colocar os adesivos, eles sinalizaram como se fosse sanitário acessível no evento teste. E quase apanhamos lá, E né? aí quase que a gente apanhou, porque aí o pessoal falou, nossa, que absurdo, não pensaram nas pessoas em cadeira de roda, É, fizeram tudo errado. Aí pronto, você fez um é. negócio para poder ser além, E né, já para dar dispara no mais Instagram, conforto, na época e era aí, Facebook. e aí já acham que tipo, que foi um negócio errado e que estava totalmente diferente. E a gente foi lá e aí trocou toda a sinalização. Eu lembro que a gente imprimiu isso na hora lá e foi colando manualmente para poder E um não ter esse detalhe, né? problema. Não existe na norma o pictograma pessoa com mobilidade reduzida, né? Então a gente teve que, ou não existia, não sei como é que está hoje, mas é, Não, só existe esses pictogramas voltados, normatizados, eles voltados para assentos especiais. E mesmo assim, assento em transporte. Não uhum. em assento Ou não de em arquibancada. sanitário. É. E aí isso realmente Nem- gera uma questão que existe um símbolo internacional de, de acessibilidade, né, de acesso, que é voltado para a pessoa em cadeira de rodas, mas que ele não. Ele poderia ser usado nesses casos, mas aí ele está comunicando de forma errada, porque ele comunica muito que aquilo ali é para uma pessoa em cadeira de rodas, né? Então isso é até uma coisa para se pensar e se repensar, né? E Uhum. aí eu lembro também que a gente tinha dúvida de como sinalizar os assentos especiais, porque também não existe isso, né? Então a gente criou cada arena criou um conjunto de pictogramas que tinham a ver com a sua sinalização visual para poder sinalizar esses assentos, porque assim, você tem lá como que você sinaliza o espaço para a pessoa em cadeira de rodas, né? Com a medida, uma pintura no chão, ou um adesivo que tem o símbolo da cadeira de rodas. Mas os assentos de acompanhante não existe uma sinalização específica, e os assentos para pessoa com deficiência, pessoa com mobilidade reduzida, também não existe. Então, Uhum. nem para os assentos, nem para os assentos de acompanhantes. Então, É. Aí muitas das vezes as pessoas falam, por que que não escreve então? Né? Mas a gente tem que lembrar que a gente está num evento internacional e que o pictograma ele é basicamente comunica muito universal, mais, né, né? do que Porque a o escrita, japonês né? não vai entender o que está escrito ali. Uhum. E aí, nesse caso, a gente usou algo muito parecido, né, com esse conjunto de pictogramas, né, que coloca ali uma pessoa obesa, uma pessoa com deficiência física, né, amputada, uma gestante, Uhum. a gente acabou usando esse conjunto de pictogramas para fazer essa comunicação. Para que a pessoa pudesse identificar. Só que eu sentia muito que fazia falta uma indicação de onde estavam os sanitários acessíveis, né? Para a pessoa Uhum. assim não ter esse erro de comunicação. Então, o quanto é importante também pessoas que trabalham nessa área, né, de comunicação visual e sinalização, pensarem nessa comunicação acessível, né? Pensarem em formas Uhum. de comunicar que atendam mais pessoas, né? E nos mapas a gente tinha alguma coisa relacionada a isso, mas a gente ou a pessoa baixava no aplicativo, né? O guia daquela arena ou do esporte, Para poder mas mas se o localizar, ideal né? é a pessoa vai no banheiro, já está sinalizando aonde é o banheiro acessível, caso não tenha o acessível ali. Uhum. E aí que tem O também, tubo. né, o início de instalação do piso tátil, e a gente também fez isso, né, que foi o super desafio poder fazer
piso tátil para as arenas e mapa tátil para as arenas, porque uma coisa é a teoria, quando você começa a botar isso na prática, você vê o quantas dúvidas você tem, como que se resolve coisas que não estão dentro da NBR 9050, coisas que Uhum. você às vezes está seguindo a NBR 9050, mas que na prática ali você vê que não está funcionando direito, que pode gerar É, uma confusão. E aí você começa, né, a criar alguns caminhos e diretrizes para poder solucionar essas questões. E isso que eu acho que foi muito, muito interessante, assim, acabou que no final a gente conseguiu gerar um conjunto de formas, né, de atuar, mesmo que os projetistas de cada arena fossem diferentes. Então, assim, você conseguiu ter um eixo norte que às vezes tinham essas variáveis, mas que realmente eu acho que a gente fez um trabalho bacana nesse sentido. E lembrando e um outro, que o piso tátil, ele não diz para onde que ele vai, né? Então, essa preocupação em ter uma comunicação como o mapa tátil para poder indicar para essas pessoas, né, o que aquele piso estava comunicando. E aí, no caso, o um piso está outro, instalado errado, né? Até é importante falar que isso daí era a fase de obra, que o piso deve ficar só na largura do que é a entrada do elevador, indo para e o guia deve levar para a botoeira para a pessoa ser a primeira coisa que a pessoa acha ali quando uhum. está andando. Fale. Um outro desafio grande que a gente teve era compatibilizar toda essa estrutura já pronta, né, para estrutura operacional, porque de repente no meio ou no círculo ali da arena era interrompida, porque dali para frente era outra credenciamento. Então, se de repente tivesse toda essa ligação, né, iria ser, não seria tão funcional. É, Quer você não dizer, poderia estaria fazer errado. um piso tátil comum, né, pensando no que uma pessoa comum que eu digo é distribuída em todas as áreas, porque apesar do projeto físico ser um, existiam limites de áreas que eram específicas para atletas, outras que eram para público. Então, todo o desenho do piso tátil e dos mapas táteis foram criados em função disso. Qual era o fluxo de usuários dali? E isso não existe em normativa nenhuma, né? Isso Seria foi um algo realmente quebrar-cabeça. que a gente quebrou a cabeça. A gente quis nos desafiar, na verdade, né, Gabriela? Mesmo É, sabendo que provavelmente não seria tão funcional, né, assim como não foi, mas a gente queria colocar principalmente nas arenas que eram voltadas para as pessoas ou os esportes para deficiente visual, né? uhum. Então essa era uma das diretrizes. Como era goalball nessa arena, então a gente optou em colocar o piso tátil. Ó, a Erika está fazendo um elogio aqui para você, que sem o Augusto os jogos não aconteceriam com a excelência que foi, sempre muito atento. Mas era um time grande por trás disso tudo, né? Logicamente eu apareci mais do que os demais, mas você foi essencial, Letícia essencial, até mesmo o Tubiba que entrou aqui, ó, que era do CPB. Você conheceu o Tubiba? Não, não Nós estamos lembro. com ilustre presença aqui. Tubiba era responsável pelo esporte em si lá do Comitê Paralímpico Brasileiro. Uhum. E fizemos várias reuniões. E muito importante e tem um legado extraordinário. Fez um legado aí, tirar o Bacana. É, chapéu. eu acho que assim, todo mundo foi muito empenhado, né, nesse trabalho. Todo mundo queria fazer realmente os melhores jogos, né? E realmente eu acho que cada pessoa teve sua peça fundamental ali e que a gente conseguiu disseminar muito essa questão da acessibilidade e da inclusão, né? Uhum. Ó, Isso é importante. o Sandoval está falando aqui, é um sonho de consumo para nós cadeirantes e outras deficiências no Brasil. Fica só o sonho mesmo, nosso estatuto que é LBI não é praticado. É, mas assim, a gente tem que trabalhar Para bastante, né, transformar. para transformar. Né? É isso, assim, Né? se cada um fizer na sua parte e realmente conseguir engajar mais pessoas e disseminar, eu acho que a gente tá numa crescente, tá evoluindo, ainda tem muito para trabalhar, mas realmente precisa muita gente conseguindo, né, olhar É, para essa temática, entender sua parcela de responsabilidade para poder atuar e não assim colocar essa questão só a legislação a gente tem bastante, né?
Não acho que isso também Uhum. fique só na fiscalização, porque eu não acredito. Também acho que a fiscalização tem que fazer sua parte, mas eu acredito que cada um tem que fazer sua parte também, né? Cada um Uhum. tem sua parcela de É, tem o seu papel. responsabilidade, o seu papel e cada vez aprendendo mais, né? Porque ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo e a gente continua aprendendo sempre, ainda mais A nessa área aí. Érica Sportiello, que entrou aí, ela era gerente do hipismo. Era Uhum, uma parceiraça lá. Né? Foi muito importante a- o trabalho que ela fez também. E ajudou muito o Carlos. Dava muita liberdade para o Carlos trabalhar. uhum, Assim, Deodoro, né? aham. A gente vai trazer a gente vai continuar essa sequência de lives e vai trazer as fotos, né, que eu acho que é muito bacana da gente ilustrar, e de outras arenas também, quais foram as dificuldades, né, essa foto daí, a gente estava verificando a inclinação, né, você está com uma régua de nível ali no chão, para verificar Uhum. se a inclinação executada, se ela era adequada com o que foi projetado, né. Isso. E esse E a piso gente aí, tinha. Augusto? Ah, esse era o plurigroma, né? Ele é difícil até de falar, né? Plurigoma. Prolegoma, né? E é um piso que foi muito utilizado no passado, né? Mas hoje ele não está é, tão funcional quanto era antes. E para os dispositivos com roda, né? Ele gera uma trepidação que acaba influenciando na espacidade, acaba dificultando alguns aspectos, né? Logicamente essa arena era temporária e seria desmontável, nem sei se isso chegou a acontecer até então, mas foi o meio que utilizaram para tornar o piso antiderrapante, né? Mas Uhum. existe esse mesmo material sem essas bolinhas, né? Essas, como é que fala? Essas moedas, né? Ele poderia Para quem... ser daquele que eles chamam, acho que, de grão de arroz, né? Que são só uns risquinhos como piso de Isso, ônibus, né? Ter alguma isso. textura ali, mas não uma textura tão alta que diminui Que essa, interfira interfere nessa que, trepidação, né? na trepidação. Tá? Gisele entrou aí. Lembra da Gi? Não estou Da vendo Gi aqui lá da pequenininha, mas não estou conseguindo ver a Gisele foto. Luz. Era lá da Integração Paralímpica. Trabalhou junto com a Ah, Mariana lembro, agora eu Mello. lembrei quem que é. É, a Gi A era foto está muito sensacional. pequenininha. É bom rever as Sensacional. carinhas aqui. Pessoal que realmente se engajou e trabalhou muito, né, para fazer os jogos muito bacanas. Essa foto aí, Augusto, eu acho que você É, estava a vendo a gente, questão das papeleiras, né? Que é uma isso, questão vendo sempre as que dá alturas. problema, né? É, porque E muitas olha, das vezes quem instala não recorre a projeto e recorre à memória daquilo que ele já viu antes, né? E se não tiver um acompanhamento, uma orientação bem de perto, né? Pelo menos que faça a primeira com um acompanhamento mostrando para ele o porquê de estar naquela altura. Aí pronto, ele aprendeu, aí resolve o processo. e o interessante é que esses eram sanitários coletivos, existiam sanitários acessíveis, mas a gente trabalhou também para que os coletivos também possibilitassem que uma pessoa em cadeira de rodas, com deficiência, entrasse e utilizasse ali também, se ela conseguisse, né, É, para não ter essa é. limitadora. Então, mesmo tendo sanitários acessíveis e exclusivos, a gente tinha os sanitários coletivos que também tinham itens de acessibilidade. E aí, para quem tem baixa estatura também, né, tem todo o direito de secar a mão, não tem não? Com certeza. E a gente também fez, né, umas cabines com bacias infantis para também Isso. auxiliar, né? Lembrando que para uma pessoa com nanismo, a bacia infantil não soluciona, Uhum. porque o tamanho do quadril é muito É maior, mais diferente. largo de um quadril de uma criança, mas Uhum. a gente acabou trabalhando com isso como uma solução paliativa com os produtos que a gente tem à mão, né? É, Porque hoje e- você não tem produtos voltados para esse grupo de pessoas, então você não consegue ter um sanitário
mais baixo, que tenha, né, o Um diâmetro ali tamanho mais, maior. o tamanho maior. Uma coisa que dá para É. fazer é usar aqueles sanitários suspensos um pouquinho mais baixo, né? Isso, isso. Augusto, acho que foi aqui todas as fotos. Ah, não, tem mais. Ah, aqui, achei. Esse era Esse aí que era o sanitário sanitário para pessoa com para mobilidade pessoa com reduzida, mobilidade reduzida. É. para poder auxiliar, né? Tem aqui também as entradas, né? Uma foto aqui das entradas, e depois essa arena específica ela entrou, tinham cortinas, né? Cortinas específicas por causa do som. E aí foi Uhum, interessante que teve toda uma discussão de como a gente ia fazer por causa do piso tátil, né? O que que você faz com o piso tátil quando você chega a uma cortina, uhum. né? E aí Tem esse. eu lembro que a gente colocou para o meio, considerou como se fosse porta, né? Mas E para enfim, era uma quem coisa que também não tem na normativa, né? para quem está entrando agora ou entrou depois, é, relembrando essa arena aí que a gente está falando, ela foi e serviu para o goalball. E goalball exigia um silêncio praticamente absoluto porque eram jogados por pessoas com deficiência visual. Então eram cegos que exigia da acuidade auditiva para poder ouvir o barulho da bola, entendeu? Então, tanto a torcida, né, quanto o ambiente externo era importante ter esse cuidado aí com a acústica. Uhum. Então, só dando uma repassada aqui, a gente falou hoje sobre a arena do goalball e do handball, que é voltada para esse esporte paralímpico que é para pessoas com deficiência visual. Já falamos um pouquinho sobre os assentos, sobre o campo de visão. A Carla Cabral está adicionando aí em relação a atrapalhar também a transmissão, né, Que as pelas cortinas câmaras. também auxiliavam, né, essa questão do Isso, som, né? é, além das câmaras em si. Então, vamos finalizando. Deixa eu ver aqui os comentários, ver se tem alguma pergunta, se alguém quiser colocar alguma pergunta, este é o momento. Parece que o Sandoval comentou aqui em relação aos profissionais de engenharia e arquitetura, né, não levam muito a sério, né, na responsabilidade técnica e não acompanham a obra até o final, né, desvirtua o projeto. Sandoval, uma das coisas que eu aprendi, né, durante esses jogos é que inevitavelmente há necessidade de acompanhar o projeto, né, na execução da obra. Por mais que a gente detalhe o projeto e Por faz da mais que melhor esteja forma tudo possível, tudo 100%, tudo redondinho, perfeito, eu não é, gosto desse 100% porque é, eu não acho que não existe é muito por 100%. aí, mas por mais que você É, tenha trabalhado tudo, que tinha colocado todos os itens ali, quando isso é transformado em execução, isso fica completamente diferente, é. né? Mudou uma coisa, você tem que tomar a decisão naquela hora, Decisão, né? fazer E quanto escolhas, mais né? Ver. preparado você tiver, com embasamento inclusive, conhecimento, você consegue tomar a decisão correta, né? Certamente nem sempre a gente vai acertar, mas as que a gente não acerta, a gente leva como experiência também, né? E tenta É. repassar. E ele está falando aqui também sobre a questão da responsabilidade técnica, né, dos arquitetos, e que todo arquiteto ele precisa assinar uma responsabilidade técnica e dizer que está cumprindo a acessibilidade. Só que a gente sabe que a realidade, né, falta muito conhecimento nessa área, né, É. para que as pessoas realmente E há um consigam efeito atuar, né? cascata, Não né, é só o questão de Gabriel? assinar, não é só Se questão de eu faço dizer. um projeto, eu assino a responsabilidade técnica. Se faz a execução, quem está executando também tem que assinar essa responsabilidade técnica. Então tem que ter esse efeito cascata mas quanto à fiscalização, né, há também, e tem melhorado muito, eu tenho visto aí ao longo do Brasil afora, né, que as prefeituras estão se capacitando, está cada vez mais exigente, né, e força o próprio profissional a se
a Se se capacitar, capacitar né? Buscar e a melhorar. informação. É. É, A gente ainda tem porque. uma questão grave, né, que é no ensino de arquitetura e de engenharia, que não existe obrigatoriedade de matérias, né, de acessibilidade, Sim. e a gente vê que os professores ao longo do percurso aí também não estão preocupados com essa temática. Alguns sim, outros não, depende muito da universidade, Hum, depende muito, né, do engajamento ali de coordenação, de disciplinas, e isso ainda é uma questão, porque os profissionais são lançados no mercado sem capacitação, sem saber o mínimo do mínimo, né, para conseguir, né, uhum. fazer o novo acessível. Então você imagina, já tem um passivo de erros absurdo, e você ainda lança profissionais no mercado que não são capacitados para poder, né, atuar de uma forma correta. Então acho que tem aí um longo processo, né, para poder a gente É. conseguir ter outras formas de ganhar, né, de conseguir conscientizar, sensibilizar. Uhum. A Carla colocou uma pergunta aqui. Queria perguntar sobre a mudança do olhar das pessoas depois dos jogos. O que você acha, Augusto? Eu acho que assim, Em relação à na área de atuação dos acessibilidade, profissionais, Carla, escreve aí, mas eu acho assim, em relação a profissionais que eu pude ter contato, escritórios de arquitetura, e profissionais de obra, eu tenho certeza que a gente conseguiu influenciar e mudar muitas pessoas, assim. Eu tenho um escritório de arquitetura que fez a arena de handball, que eles são muito gente boa e assim sempre me trataram muito bem, sempre todas as solicitações eles implementaram, mas o apelido no final do projeto é que eu era Carrasca. Então meu apelido era Oi Carrasca, tudo bem Carrasca, porque eu ficava ali realmente no detalhe. Eu sei que era um apelido carinhoso, né, era uma forma, mas assim, que eles sempre foram muito preocupados com essa área, mas eles viam que realmente a gente via detalhe, a gente via desde coisas de escalas maiores para realmente centímetros, detalhes, coisinhas bem pequenininhas. E e você, lembrando que a Carla atuou muito no Maracanã, né? aham, Então, a gente também teve grandes desafios lá, né, cara? ó, tem aqui também a Ju e o Guilherme, do Montanha para Todos, os dois engenheiros. Não sei se você conhece, Augusto, mas é um projeto fantástico de montanhismo, daquela cadeira que sobe Ah, sei, sei. montanhas. E Eu a nunca gente, fiz, não, mas eu tenho uma curiosidade grande, né? Até Machu Picchu, né? Eu ainda vou e eu gostaria de contar com essa. Pode até se dizer que é uma, essa adaptação aí é fundamental para que haja acessibilidade, né, nessa. É uma tecnologia assistiva, na verdade, né? uma Para que forma a gente. proporcionar acesso mesmo com as dificuldades, Isso, né? E não você isso, transformar o isso. ambiente, né? Então você está É, ali realmente criando uma forma, né? E a gente está com uma parceria aí de fazer uma casa acessível, que eu estou muito empolgada aí para a gente poder desenvolver. E é isso, queria agradecer a presença de todo mundo. Desculpa se teve algum passa rápido, comentário né? aqui que. Passa muito rápido. Se teve algum comentário, alguma coisa que eu perdi. Mas é isso. Semana que vem a gente está aí de novo, falando sobre uma outra arena, sobre outros desafios, com essa proposta aí de registrar todo E quem esse. quiser dar sugestão aí também pode interagir e, e falar para nós Se quiser que fale qual sobre a algum tema arena. específico, É, né? Sobre uma é, arena. isso. A gente pode. Isso aqui é igual cantor, né? Tenta, tenta atender o público. Muito bacana. A Ju está falando aqui, sou engenheira deficiente e quero ser arquiteta acessível. Vamos lá, Ju. Vamos aí trabalhar para aumentar, né, essa quantidade de profissionais aí que atuam nessa área. É isso, Obrigado, Gi. pessoal. Obrigado, Gi. Obrigada, Letícia. Obrigado a Obrigado a todo mundo que todos. está aqui. Vou deixar Semana a que vem live tem gravada. mais. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau.